Oi, eu sou a Lia e hoje a gente vai falar sobre a geometria plana, mais referente a triângulos. Bom, primeiramente, o que é um triângulo? Me dando 3 pontos A, B e C não colineares e ligando esses 3 pontos, formando o segmento AB, BC e AC, nós temos um triângulo ABC. Esse triângulo ABC ele possui elementos, sendo estes os vértices, vértice A, B e C, que seriam justamente os pontos. Ele possui os lados, que seriam os segmentos AB, AC e BC. E possuem os ângulos, sendo estes os ângulos internos e os ângulos externos. Os ângulos externos são identificados a partir do prolongamento. Vamos supor aqui que eu prolongue esse segmento CB, ok? Eu prolongo esse segmento CB. O ângulo suplementar ou ângulo referente a esse ângulo alfa, que eu vou chamar o ângulo interno aqui, esse aqui, de alfa, seria o ângulo externo beta. Esse ângulo externo é suplementar ao ângulo interno, ou seja, alfa mais beta é igual a 180 graus. Além disso, é importante destacar que os lados são referentes aos ângulos. Se esse ângulo alfa aqui é o ângulo maior desse triângulo, logo esse lado CA ou AC, esse lado aqui, é o lado maior desse triângulo. Porque o ângulo oposto a esse lado é o ângulo maior desse triângulo. Ok, os triângulos são divididos em 2 tipos de classificações. A classificação referente aos lados e a classificação referente aos ângulos. Primeiramente, a classificação referente aos lados. Nós vamos ter 3, que é o triângulo equilátero, sendo este que possui 3 lados iguais e, consequentemente, 3 ângulos iguais, como eu já disse, o ângulo oposto ao lado, o ângulo maior, que é oposto ao lado, esse lado também é o lado maior. Se os 3 lados são iguais, logo os 3 ângulos também vão ser iguais. Nós temos também o triângulo isósceles, sendo este possui 2 lados iguais e um terceiro, que nós vamos denominar como base, que é denominado como base, né? Onde esses 2 ângulos aqui da base, eles são iguais. E nós temos o terceiro triângulo, a terceira classificação referente aos lados, que é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno nada mais é do que aquele que possui os 3 lados diferentes um do outro. Esse lado tem uma medida, esse outro tem outra medida e esse terceiro tem outra medida. Agora nós vamos para as classificações referentes aos ângulos. A classificação referente aos ângulos nós também temos 3, que é o triângulo retângulo. Gente, não liga, meu R é muito feio. O triângulo retângulo, que é o que possui um ângulo reto. O triângulo acutângulo, que é aquele que possui 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus, e o triângulo obtusângulo, esse triângulo é aquele que possui um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. Depois disso, nós também temos a condição de existência para um triângulo. A condição de existência de um triângulo me diz que, em um triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros 2 lados. Aqui eu peguei 2 exemplos. Um que me dá 3 segmentos de tamanho 3, 4 e 5 e me dá mais
outro exemplo em que eu tenho 3 segmentos de tamanho 1, 3 e 5. No primeiro caso, ele me disse que um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Nós temos aqui que 3 é menor que 4 mais 5. 4 é menor que 3 mais 5. E 5 é menor que 3 mais 4. Ou seja, ok, eu posso sim formar um triângulo a partir desses 3 segmentos. E o segundo caso aqui. Eu sei que 1 é menor que 3 mais 5. 3 é menor que 5 mais 1. Só... Esse 3 está parecendo 5. Deixa eu arrumar aqui. Só que 5 não é menor que 1 mais 3, já que 1 mais 3 é 4. Ou seja, com esses 3 segmentos aqui eu não poderia formar um triângulo. E aqui eu mostro o desenho de como que ficaria mais ou menos se eu tentasse formar um triângulo com esses dois casos. No primeiro caso eu formaria um triângulo normal, um triângulo que seria escaleno. E no segundo caso eu não formaria um triângulo, porque 2 dos lados não se tocariam. Ok, depois disso nós temos a congruência de triângulos. A congruência de triângulos nos diz que 2 triângulos são congruentes se eles possuem os 3 ângulos congruentes e os 3 lados congruentes. Aqui eu tenho 2 triângulos e eu determino que esse lado é igual a esse, ou seja, são congruentes. Esse lado maior aqui é congruente a esse, 2 tracinhos, e esse lado aqui é congruente a esse aqui. Os 3 lados são congruentes. E os 3 ângulos aqui, que eu vou determinar, são também congruentes. Esse ângulo é congruente a esse aqui. Esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. E esse terceiro ângulo aqui é congruente a esse aqui. A congruência de triângulos diz que os 3 lados, no caso, são congruentes e os 3 ângulos internos também são congruentes. Daí, nós temos alguns casos de congruência entre triângulos, que são quando a gente não possui todos os dados, ou seja, a gente não consegue determinar que os 3 lados são congruentes e os 3 ângulos são congruentes. Bom, o primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado, onde eu tenho 2 lados que são congruentes e um ângulo. Só que nesses casos aqui, eles têm que ser feitos em ordem. Ou seja, esse lado aqui é congruente a esse lado, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo, e esse segundo lado é congruente a esse segundo lado. É o caso lado, ângulo, lado. O segundo caso de congruência. Se 2 triângulos têm ordenadamente congruentes 2 ângulos e o lado adjacente a esses ângulos, então eles são congruentes. Esse segundo caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Eu tenho esse lado e esse lado, esse ângulo e esse ângulo. Esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Esse lado é congruente a esse lado aqui. E esse segundo ângulo aqui é congruente a esse outro ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Nós temos o terceiro caso, que seriam onde os 3 lados são congruentes entre si. Ou seja, esse lado é congruente a esse lado a esse e esse terceiro a esse aqui. E o quarto caso, nós temos o caso de... Esse aqui é o caso lado, lado, lado. Esse aqui é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Onde eu tenho um lado, um ângulo em relação a esse lado, ou seja, esse lado é congruente a esse lado aqui, esse ângulo congruente a este ângulo aqui, e o ângulo oposto a esse lado, que seria esse aqui, é congruente ao ângulo oposto desse outro triângulo aqui. Ou seja, lado, ângulo, ângulo oposto. Depois disso, nós ainda temos um caso especial, que seria o quinto caso.
Esse caso é considerado especial porque ele só vale para triângulos retângulos. Quando nós temos dois triângulos retângulos, para me determinar que eles são congruentes entre si, por esse quinto caso, eu tenho que determinar que um cateto é congruente ao outro cateto, a esse outro cateto do triângulo, e as hipotenusas são congruentes entre si também. A partir daí, eu tenho que esses dois triângulos são congruentes. Bom, é basicamente isso que eu tenho para dizer sobre triângulos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de visitar nosso Instagram, que vai estar aqui na descrição, para que você possa ver o mapa mental que a gente disponibilizou em relação a esse conteúdo. E também o nosso Facebook, que também vai estar disponibilizando as mesmas coisas. É isso e valeu!